paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 5, conhecendo o valor da oração. Tópico de número 1, o que significa orar? Nesse tópico nós temos 3 subtópicos que respondem a essa pergunta. O que significa orar? Primeiro, conversar com Deus. Segundo, ter comunhão com Deus. E terceiro, não é rezar. Orar não é rezar. Primeiro subtópico é conversar com Deus. O que é isso, conversar com Deus? É um diálogo que nós mantemos com o Pai, da mesma forma que nós falamos com os nossos amigos, com reverência, com respeito, claro. Então, o que nós vamos falar nesse diálogo? Nós vamos falar sobre as nossas necessidades, não somente nossas, mas também de outras pessoas. Nós vamos apresentar a Deus, nós vamos falar sobre enfermidades, não somente nossas, mas também de outras pessoas. Nós vamos falar das dificuldades, da mesma forma, nossas, de outras pessoas. Nós vamos agradecer a Deus, nós vamos pedir perdão a Deus, nós vamos adorar a Ele. Nós temos muitas coisas que podemos fazer nesse diálogo, nessa conversa com Deus, que nós devemos manter diariamente, tá certo? Segundo subtópico, diz assim, ter comunhão com Deus. Como que eu faço para ter comunhão com Deus? Ora, quando eu estou conversando com Ele, no primeiro subtópico, eu já vou tendo comunhão. Eu vou conversando e vou tendo comunhão. Pensa bem, uma pessoa que você mais conversa é uma pessoa que você mais tem comunhão, tá certo? Gênesis capítulo 5, versículo 21 diz assim, ó, e viveu Enoque, aqui está falando sobre Enoque, tá bom? 65 anos, ó, ele tinha 65 anos de idade. Gerou a Matusalém, andou Enoque com Deus, versículo 22, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Então, aos 65 anos de idade, Enoque passou a andar com Deus, passou a ter comunhão com Deus, e durante 300 anos, naquela época viviam muito mais, tá bom? E andou 300 anos com Deus. Aí vem o versículo 24, o 23 vou pular aqui, tá? E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Olha o privilégio que Enoque teve de não ver a morte, de não passar pela morte. Ele teve tanta comunhão com Deus, ele passou tanto tempo com Deus, que Deus o tomou para si. E Enoque não foi visto mais. Amém, meus queridos? E não é rezar. Mateus capítulo 6, versículo 7, diz assim, ó. E orando, não useis de vãs... Aliás, vamos voltar primeiro, vamos falar sobre a oração e a reza, porque assim, se você olhar no dicionário, deixa eu até passar aqui, a palavra rezar, ela significa orar, resmungar, dizer orações, preces ou súplicas religiosas, tá certo? Aí você vai no dicionário, no mesmo dicionário, e procura a palavra orar. Ela vai falar que orar é discursar, é falar em público e é também rezar. Mas peraí, então é a mesma coisa? Sim, no dicionário essas palavras são a mesma coisa. Só que na sua conotação verdadeira, evangélica, espiritual, ela tem um sentido diferente. Por quê? Porque quando eu rezo, eu pronuncio coisas que estão escritas, ou eu leio, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que vai estar aqui logo na sequência, portanto, versículo 9, Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a partir daqui é toda a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, tá certo? Então a oração do Pai Nosso é a única oração modelo que Jesus nos deixou para que nós aprendêssemos, para que nós soubéssemos como orar. Então orar não é simplesmente repetir o que está escrito aqui. Eu não vou pegar essa oração que Jesus fez ensinando os seus discípulos e vou colocar, e vou começar a utilizar para fazer. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Tem um irmão com uma necessidade, com uma enfermidade. Tem um outro irmão, uma outra irmã que está com uma causa na justiça. Eu tenho minhas necessidades. Outro, e assim, a gente reúne essas pessoas e fala assim, são todos pedidos de oração que nós precisamos interceder por eles. O que nós vamos fazer? Vou pegar a oração do Pai Nosso, vou rezar ela 20 vezes para resolver o problema de todo mundo. Não, querido, não é assim que se faz. Nós dialogamos com Deus, nós apresentamos a necessidade do irmão, a necessidade da irmã, a minha necessidade, a necessidade de todos os demais, num diálogo com Deus. Não adianta eu pegar a oração modelo que o Senhor Jesus nos deixou e começar a rezá-la. E então essa é a diferença de orar e de rezar.
Quando eu oro, eu tenho um diálogo com Deus, eu falo com Deus, eu abro meu coração para Deus. E quando eu rezo, eu recito alguma coisa que já está escrita. Vou citar aqui um exemplo na Bíblia, falando sobre Paulo. Quando Paulo ele tinha um espinho na carne, e segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 8, ele diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Peraí, 3 vezes? Paulo não está usando de vã repetição, como diz lá em Mateus 6 e 7, orando, não useis de vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículo 7, tá? Não useis de vãs repetições. Mas peraí, Paulo falou 3 vezes a mesma coisa? Não, vã repetição é o que eu acabei de explicar. Eu pegar a oração do Pai Nosso e começar a utilizar como reza. Isso eu estou usando de vã repetição. E não o que Paulo fez. Paulo ele foi perseverante, Paulo ele foi insistente e ele fez isso por 3 vezes. Até que no versículo 9 o Senhor respondeu para ele, segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus respondeu para ele de forma negativa. A partir desse momento ele não insistiu mais nessa questão. Então nós temos que insistir na questão, nós temos que ser persistentes, nós temos que perseverar, nós temos que insistir com Deus. Quando Deus nos responde, seja positivo ou negativamente, aí pronto, queridos, aí está tudo certo, aí está respondido, tá certo? Amém, meus queridos? Então seria essa a nossa aula de hoje. Aliás, mais 2 versículos aqui. Romanos capítulo 12, versículo 12 também, a parte C do versículo, ou seja, no finalzinho do versículo vai estar assim, perseverai na oração. Orar quando? Sempre. Temos que perseverar. Olha só a palavra. Perseverar e oração, juntos na mesma frase, tá bom? E 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Amém? O tempo todo estando em comunhão com Deus. Não é 24 horas de joelho, não, irmãos, não é isso não. É o tempo todo estando em comunhão com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.